Graça e paz, amados irmãos, amigos, venho nessa manhã com uma palavra do Senhor ao seu coração, ao meu coração, como um direcionamento para essa nova oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, nesse dia, para sermos instruídos e direcionados pela Tua Palavra, que se encontra em Salmos 37:3, que nos diz assim: confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Amados, aqui a palavra do Senhor, ela vem nos confirmar que o Senhor, Ele vai ter prazer em nos abençoar, em nos trazer a paz que excede todo o nosso entendimento humano. Se os nossos olhos estiverem focados no céu, se os nossos olhos estiverem focados na palavra do Senhor, em uma vida de oração, numa vida de orientação, fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus. Quando eu e você pratica sobre os nossos dias aquilo que o Senhor nos direciona, automaticamente somos abençoados primeiramente em espírito. Aqui a palavra, ela vai nos escrever uma paz que excede todo o nosso entendimento humano, que vai além do nosso corpo, que vai além daquilo que é terreno. Primeiro, o Senhor, Ele quer nos guiar na sua palavra, para que possamos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas conforme a vontade do Senhor. Aqui o Senhor, Ele descreve que se eu e você fizer o bem, se eu e você praticar aquilo que é certo aos olhos de Deus, sendo obediente à renúncia com esse mundo pecaminoso, sendo obediente com o discernimento das palavras que estamos ouvindo, das orientações que estamos ouvindo, se eu e você tiver a sensibilidade de espírito, seremos conduzidos sempre à verdade. Deus trará um discernimento dos lugares que devemos habitar. Deus trará um discernimento dos caminhos que devemos andar. Aqui o Senhor descreve que verdadeiramente seremos alimentados. O alimento que o Senhor fala é um alimento primeiramente espiritual. Quando eu e você estamos deixando a carne com fome, quando eu e você estamos silenciando a carne, nós seremos alimentados no Espírito, alimentados por uma palavra que vai nos direcionar a fazer aquilo que é certo aos olhos do nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Jesus, Ele passou nessa terra nos dando um exemplo de como servir a Deus, de como servir ao Pai. Jesus, Ele tinha propósito nos seus dias. Os seus dias, a sua movimentação era somente de direcionamento de Deus. E quando chegava a noite, Jesus, ele ia até o Pai, a orar, a falar, a clamar, a tirar o peso que o mundo tinha cercado o seu dia a dia. Assim são as nossas vidas. Se eu e você entender que fomos criados por um propósito genuíno, fomos gerados por um propósito em Deus, desapegaremos das coisas da terra, desapegaremos das coisas momentâneas, passageiras, que muitas das vezes alimentam a nossa carne, que muitas das vezes nos faz até pensar que somos filhos, mesmo não andando conforme os propósitos do céu. E o Senhor, Ele vem aqui enfatizar na minha vida e na sua vida, que nada acontece sem que eu e você entenda o propósito pelo qual fomos chamados. O propósito pelo qual fomos chamados é de fazer com que o nome de Jesus e o nome de Deus Pai e do Espírito Santo seja glorificado em nossas ações, em nossas condutas, sendo constantes 24 horas, sem cessar, vivendo em espírito e em verdade. O mundo nos prega que não tem como viver 24 horas em espírito. Isso é mentira do diabo, isso é mentira das pessoas que são desobedientes com a palavra. Tem como, Deus já nos mostrou que Jesus é o exemplo, Jesus andava em espírito, Jesus vivia em espírito, mas possamos até pensar, mas Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus, quando veio na terra, Ele se desfez de toda a sua glória e se fez homem, carne, como eu e você, e mostrou que eu e você, como Ele,
se tivermos na obediência, olhando para o céu, procurando em Deus a orientação, procurando em Deus os alimentos certos para que possamos ser alimentados, viveremos sim em espírito, viveremos sim em propósito e passaremos a buscar esse alimento aos pés de Deus. Passaremos a buscar esse alimento aos pés de Jesus através da orientação do Espírito Santo. Deus, Ele tem olhado para a sua igreja, Deus tem olhado para os lugares na terra e visto em nossa vida preguiça, visto em nossa vida falta de busca, falta de oração, falta de discernimento. Estamos esperando sempre vir um alimento das pessoas, sem saber como que está, como que foi preparado esse alimento, se esse alimento tem verdade em Deus, se esse alimento tem profundidade em Deus. Porque muitos de nós estamos sendo frustrados, muitos de nós não estamos vendo as coisas acontecer, muitos de nós não conseguimos ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque estamos sempre buscando alimento das pessoas, sempre estamos buscando alimento sem saber como está sendo feito esse alimento, como que é feito particularmente esse alimento. Deus, Ele quer de mim, de você, uma vida que se baseia numa busca em fazer o seu próprio alimento baseado naquilo que Deus orienta você. Porque Deus quer, através de você, manifestar a sua verdade. Em 1 Coríntios, Paulo descreve que Deus, Ele procura as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E muitas das vezes estamos indo no sentido contrário, procurando os sábios, sem esperar daqueles que Deus manifesta a sua verdade. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para que possa manifestar a sua verdadeira realidade, porque é na humildade de espírito que eu e você conseguem enxergar esse Deus soberano. E para que isso venha acontecer, precisamos nos esforçar a procurar fazer esse alimento, procurar a orientação para que esse alimento se manifeste com um sabor verdadeiro aos olhos de Deus. Aqui o Senhor, Ele fala sobre sermos alimentados. E esse alimento, ele muitas das vezes vai vir do nosso esforço, da nossa busca, da nossa oração diariamente. Esse alimento que vai vir do céu vai ser uma instrução que vem através do Espírito Santo, pelo qual o nosso Senhor e Salvador Jesus vai nos orientar a conduzir, a se movimentar de uma maneira certa e correta aos olhos de Deus. Aqui ele fala: entrega o seu caminho, confia em mim. Entregar o caminho a Deus é viver uma vida de propósito, viver uma vida contrária à que a religião hoje nos ensina. Muitos de nós hoje estamos sendo ensinados a buscar somente as coisas em Deus, aquilo que Ele pode nos dar, e estamos esquecendo de ir até Deus por aquilo que Ele é. Saímos da nossa casa já buscando aquilo que Deus pode nos dar, aquilo que Jesus pode nos dar, uma cura, uma libertação, uma resposta que eu quero para a minha vida, uma resposta de bênção, que Deus vai me abençoar, que Deus vai fazer acontecer na minha vida. E isso, aos olhos de Deus, muitas das vezes entristece o coração de Deus. Porque Jesus veio à terra a sacrificar a sua vida para nos dar graça. Ele quer que eu e você venha entregar o nosso caminho, venha entregar os nossos pensamentos, mas somente por aquilo que Ele é, ir até Ele pelo amor, ir até Ele pelo direcionamento, para uma vida, para que essa vida seja salva através da sua movimentação, da sua presença. Precisamos, nesses últimos dias que estamos vivendo, trocar a nossa realidade espiritual. Precisamos se basear naquilo que Deus espera de nós. Precisamos acordar todos os dias felizes por estar somente na presença de Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, levantando, já clamando a Deus pelo seu favor, clamando a Deus para que Ele venha nos abençoar,
para que Ele venha abrir a porta, para que Ele venha trazer o dinheiro, para que Ele venha trazer as bênçãos. Não, não, não. O Senhor, Ele quer que o nosso coração esteja nele, que os nossos pensamentos estejam baseados nele. Porque se eu e você entender isso, a nossa vida e os nossos pensamentos, os nossos caminhos andarão nos mesmos caminhos, nos pensamentos que o Senhor espera sobre nossas vidas. Passaremos a viver numa paz que vai exceder o nosso entendimento humano. Por quê? Porque o nosso coração não vai estar mais preso nas coisas da terra. A nossa preocupação não vai estar no dia de amanhã, porque basta o dia mau de hoje. Passaremos a confiar em Deus. Passaremos a entender que se nós formos corretos aos olhos de Deus, praticando a sua palavra verdadeiramente em nossos dias, em dias que muitos não estão nos vendo e somente Deus nos vê, que esses dias sejam um dia de obediência, do favor do Senhor, quando Ele olhar para nós e ver um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher que procura Ele somente por estar na presença dEle, por poder estar com Ele, não por aquilo que Ele vai nos dar, mas sim sabendo que Ele vai trazer o alimento correto para cada dia, Ele vai trazer o caminho correto para cada dia. Se os nossos pensamentos verdadeiramente estiverem nele, tudo vai vir conforme o tempo propício, perfeito, o tempo dele que é perfeito. E a nossa preocupação que nos traz ansiedade, que nos mostra filhos com uma fé falsa, pequena, vai mostrar a Deus que a nossa confiança está na sua palavra, nas suas promessas. Passaremos a viver e olhar somente procurando estar com Deus a todo momento, sabendo se Ele está conosco, Ele vai abrir a porta antes da gente entrar, Ele vai levar nós no caminho correto antes mesmo da gente tomar decisões. Ele vai orientar o nosso coração verdadeiramente em cuidar daquilo que Ele já nos deu, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa fala, o nosso pensamento diário dentro do nosso lar, no nosso interior, para depois manifestar o que é verdade, aonde quer que a gente pisar, porque as pessoas quando olharem para mim, para você, não vão ver mais a face de um homem e de uma mulher terrena, mas vai ver propósito, vai ver uma luz reluzente, vai ver sim Jesus na nossa face, vai ver encontrar sabedoria, vai encontrar discernimento necessário para conduzir e trazer resposta às outras vidas, mas baseada naquilo que Deus é, não naquilo que Ele pode nos dar. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você confie no Senhor, fazendo o bem aos olhos de Deus, e assim vamos habitar na terra, dentro dos caminhos dos pensamentos corretos, que são direcionados pelo próprio Deus. Passaremos a ser alimentados pelo Espírito Santo. Passaremos a ser alimentados por uma palavra, por um direcionamento que tem verdade e profundidade. Não é aquele movimento religioso, raso, sem profundidade. Nosso deleite, nosso descanso vai estar diante da paz do Senhor. E os nossos caminhos vão ser confiados em Deus. E saberemos e contemplaremos que Deus é fiel por aquele que é fiel à sua palavra, aquele que busca Ele por amar a presença dEle, que busca Ele somente por estar na presença dEle. Que você possa guardar no seu coração que toda ansiedade que você levantou, que toda procura por uma resposta, muitas das vezes esperando de homens terrenos, que essa resposta venha do Senhor, que você comece a praticar aquilo que é bom aos olhos do Senhor, sabendo que a resposta de todas as suas perguntas está em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.